Meus queridos amigos no sacerdócio, Padre Adriano, Padre Lucas, querido diácono Germano, amado povo de Deus. O evangelho de hoje é interessante porque nos apresenta uma das notas características da nossa igreja. A convocação que Jesus faz dos 12 dentre os discípulos dele. E o evangelista Marcos deixa claro de que o Senhor chamou os que ele quis para mostrar que a convocação é de Deus. Deus, ao chamar os 12, derrama sobre eles a graça, capacitando-os com a autoridade divina para serem como que representantes do próprio Senhor, enviando-os aonde o próprio Senhor devia ir, exercendo com poder, com autoridade, tantas curas, prodígios, milagres. E como falei, meus irmãos, este evangelho, então, pela convocação dos 12, nos apresenta uma das notas da nossa igreja, que é a apostolicidade. A nossa igreja é apostólica, porque ela está fundada sobre esses 12 apóstolos. Jesus é a pedra angular, mas ele escolheu 12, para que esses 12, dando continuidade às 12, a simbologia das 12 tribos de Israel, pudessem ser de fato a constituição da sua igreja, o povo da nova aliança, igreja essa instituída pelo Senhor, através dos 12 apóstolos, para ser referência de salvação no mundo até a volta de Jesus. A nossa igreja foi convocada pelo Senhor e exerce este papel de ser sacramento universal de salvação, conduzindo os homens à verdade plena que liberta, oferecendo aos homens as ações salvíficas de Jesus Cristo, tal como ele realizava no seu tempo. Isso até a volta de Jesus. Por isso que a igreja nasce para evangelizar, para pregar a boa nova, para suscitar vida, conversão, transformação de coração. Nós sabemos que os sucessores desses apóstolos são os bispos, que receberam do Espírito Santo a mesma autoridade, através da sucessão apostólica. Os bispos são os legítimos sucessores dos apóstolos, e isso nos dá a garantia de pertença à igreja verdadeira, instituída, fundada pelo Senhor Jesus Cristo. Igreja esta onde recai a promessa de que as portas do inferno jamais poderão prevalecer. Igreja esta que nos conforta por uma promessa de que o poder do inferno jamais poderá vencer. Então nós estamos debaixo da promessa de Jesus Cristo. Aqui estamos protegidos nesta igreja, na igreja fundada pelo Senhor, pelos 12 apóstolos. Nós estamos protegidos. Nós estamos debaixo do pastoreio do Senhor Jesus, cuja graça jamais deixará de ser dispensada. Por isso, ao celebrarmos esse jubileu, esses 25 anos, o nosso louvor, a nossa ação de graças se manifesta a Deus exatamente por pertencermos à sua igreja, pela graça de pertencermos à igreja por Ele fundada e que deve nos preparar para o céu. O fato de caminharmos juntos, de estarmos aqui dia a dia, celebrando a Eucaristia, animados pela força dos sacramentos, é a garantia de que estamos no caminho seguro, porque cremos que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E tais realidades se manifestam na sua igreja.
Então vamos louvar a Deus por sermos paróquia da Santíssima Trindade, por sermos paróquia do Deus vivo, por sermos Igreja Católica Apostólica Romana, por sermos a Igreja dos Apóstolos, por sermos a Igreja dos Mártires, dos doutores, dos confessores, por sermos a Igreja de Pedro, a Igreja instituída por Jesus. E peçamos a Deus a graça, meus amados irmãos, da fidelidade até o fim, porque não basta perseverarmos por uma etapa da caminhada, mas é preciso perseverar até o fim, convictos de que estamos na Igreja do Senhor Jesus, que possui a plenitude das verdades da fé. Nós sabemos que essa igreja possui a plenitude das verdades da fé, tudo aquilo que é necessário para o homem se salvar, Deus capacitou na sua igreja. E é isso que nos anima, é isso que faz com que a gente persevere, é isso que faz com que a gente não retroceda, mas siga adiante, marcando a história, celebrando os valores da nossa fé. Mas gostaria também de fazer um comentário acerca da primeira leitura que ouvimos, que nos apresenta o dilema de Davi com Saul. Mas deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Quando Davi enfrentou Golias e o matou, vocês sabem que Golias era o grande soldado filisteu, né? A grande representatividade desse povo se manifestava em Golias. E Davi não sabia, não tinha condição nem de vestir as roupas bélicas, porque era pastor, não tinha capacidade humana de enfrentar aquele gigante. E aí, Davi, então, imbuído da força do Espírito, vocês sabem a história, enfrenta Golias e o mata, acontecendo um fato extraordinário, dando vitória ao povo de Deus. Quando Davi, então, volta com o sucesso do empreendimento, as mulheres de toda a cidade começam a clamar, cantando para Davi e cantando para Saul, só que atribuindo a Davi uma honra maior do que a Saul. E isso começou a despertar no coração do rei uma certa inveja de Davi. E com isso, Saul, marcado pela inveja de Davi, exatamente porque estava recebendo maior glória do que ele, começa a admitir no seu coração o desejo de matá-lo. Aquele que foi servo do povo de Israel e matou Golias, que deveria receber honra do rei Saul, começa a receber indiferença. Então o rei Saul começa a articular situações, maneiras para matar o pobre do Davi. E a leitura de hoje nos apresenta Saul tomando consigo 3.000 homens, escolhidos em todo Israel, e sai em busca de Davi, para matá-lo. Só que acontece algo interessante. Saul se refugia numa gruta para fazer as suas necessidades, sem saber que Davi estava lá no fundo da gruta. E com isso, quando Davi e os seus homens perceberam que Saul estava ali desarmado, os soldados, os homens de Davi, começaram a dizer: olha só, que oportunidade maravilhosa de você matar Saul que te persegue. De fato, uma oportunidade para aniquilar aquele que me quer mal, de destruir aquele que é uma ameaça para mim. Os homens de Davi
tentaram levá-lo à prática de matar Saul, porque Saul queria destruí-lo. Seria humanamente compreensível. Disseram: este certamente é o dia do qual o Senhor te falou, eu te entregarei o teu inimigo, para que faças dele o que quiseres. O que Davi faz? Davi aproxima-se de mansinho e corta a ponta do manto de Saul, para ser uma prova de que, olha, a tua vida esteve em minhas mãos, eu poderia ter te matado. Mas Davi não ousou levantar a mão contra Saul, dizendo: não levantarei a mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor. Gente, quando Saul sai da gruta, então, Davi de longe grita, dizendo: olha, a tua vida esteve nas minhas mãos, eu poderia ter te matado, mas não te fiz mal. Por que você quer o meu mal? Por que você quer me destruir? Eu não agi da mesma forma contigo. E com isso, Saul, ouvindo a voz de Davi, diz a palavra que cai em si, e percebe o mal que estava querendo fazer contra Davi, que não lhe fez mal nenhum. E aí, pelo menos por enquanto, resolveu não mais perseguir Davi. E disse: que o Senhor te recompense pelo bem que hoje me fizeste. Agora eu sei com certeza que tu, Davi, serás rei e que terás em tua mão o reino de Israel. Por que eu estou chamando esse episódio da primeira leitura para vocês? Para que a gente aprenda uma lição muito importante. Gente, Davi não retribuiu o mal com o mal, mas Davi retribuiu o mal de Saul com o bem, e por isso conquistou, pelo menos nesse momento, Saul. Esta é a lição que a palavra de Deus traz para nós. Ninguém vence o mal pela força do mal, nós só vencemos o mal pela força do amor. É preciso desarmar o inimigo pela força do bem. Nós não podemos, somos cristãos, nós não podemos devolver com a mesma moeda o mal que querem a nós. Não podemos revidar da mesma forma o mal que supostamente possam querer a nós. Mas você e eu somos chamados a retribuir o mal sempre com o bem. Por isso que Jesus fala para a gente: amar somente os que nos amam, que recompensa tereis. É preciso amar os inimigos, fazer o bem aos que vos perseguem. Nós não podemos sustentar a vingança, porque essa é a imagem do mundo, é a linguagem do mundo. Se me odeia, eu também posso odiar. Se quer o meu mal, também quero o mal. Se quer me matar, eu vou matar primeiro. Se quer me destruir, eu me sinto no direito de também destruí-lo. Essa é uma linguagem que não é nossa, não é cristã. Nós não, nós pagamos o mal do mundo com o amor de Jesus. Então, traga isso para a sua vida. Desarma o seu coração. Vingança não pertence ao nosso vocabulário. Nós não somos sustentados por essa ideia pagã. Nós não somos motivados por essa atitude. Você não pode odiar quem te odeia, você não pode querer o mal a quem te quer o mal. Faça o bem, semeie o amor, a concórdia. Começando a rezar por aqueles que são difíceis a nós. Essa é uma maneira, meus irmãos, de testemunhar o nosso amor por Jesus.
e o sentido de pertença à Igreja de Jesus Cristo. Nós somos chamados a sermos luz no mundo. É preciso iluminar com as boas obras esse mundo paganizado. E não podemos nos deixar ser contaminados pelo mal que está aí, de forma grotesca e violenta, invadindo os lares e os corações da humanidade. Não. Vencer o mal com o amor. Vencer o mal com o bem. Ninguém vence o mal com o mal. Que Deus abençoe esta amada paróquia da Santíssima Trindade com seu pastor e o seu colaborador. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre vocês. Que a graça de Deus sempre os sustente no ideal da fé. Esta fé que agrada a Deus, amadurecida, uma fé responsável, uma fé vibrante, uma fé que nos compromete com a verdade que é Jesus Cristo. Nós não queremos ser amadores no que diz respeito à fé. Nós queremos dar testemunho do Senhor, dizendo: Jesus, pode contar comigo, eu sou igreja de Jesus Cristo. Eu amo a minha igreja, rezo por ela. Não falo dela, rezo por ela. Eu amo a minha igreja, com tudo aquilo que Deus capacitou a ela. E assim, meus irmãos, estaremos vivendo bem este jubileu, louvando a Deus pela história, já pela caminhada feita e projetando para o futuro bênçãos e graças do Senhor até a vida eterna. Deus abençoe a todos vocês. Amém.